Olá, querido, querida, tudo bem? Então, eu estava agora pela manhã fazendo uma atividade física, né? Como eu faço todos os dias, ou quando não está chovendo aqui, dia sim, dia não. E eu estava ouvindo uma palavra falando sobre a vida do apóstolo Pedro, falando que está registrado lá em Mateus, em Lucas, justamente sobre quando Jesus estava dizendo que estava para acontecer com ele. Que ele seria crucificado, seria entregue na mão dos ímpios, né, seria escarnecido e depois crucificado. E que todos os discípulos abandonariam a ele. Pedro, como era sempre aquela pessoa que ele ia à frente, ele sempre tomava a frente das coisas, ele era o primeiro a falar, ele era o primeiro a tomar a decisão e dizer alguma coisa. Ele disse: eu jamais vou te abandonar. E Mateus diz também que todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Mas Jesus disse para Pedro assim: Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Ou seja, o que é peneirar? Peneirar é quando eles faziam a separação de um método antigo, né, do trigo e da palha. Colhiam o trigo e depois de colhido era feita a separação do que realmente precisa e do que realmente serve, melhor dizendo, e do que realmente não serve. Então era feita essa separação através de peneiração. A palha sai, voa ao vento, e o trigo, para fazer o alimento, o pão, o bolo, ele permanece dentro da peneira. E Jesus estava dizendo: Pedro, o diabo pediu para fazer isso com você, pediu para fazer isso com vocês. Mas eu roguei a Deus, eu roguei ao Pai que não permitisse, porque vocês não estão prontos ainda para passar por essa prova. Aconteceu o que Jesus disse. Pedro o negou, não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro não só negou Jesus, mas ele abandonou também o Senhor. No momento da crucificação, ele não estava próximo à cruz, como João estava. Mas João também o abandonou naquele momento. Mas sabe o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus em Provérbios diz que a arrogância, a soberba, precede a ruína. E Pedro, naquele momento, foi arrogante. Naquele momento, Pedro foi arrogante, sim. Porque Pedro confiava e confiou na sua estrutura humana. Quando nós confiamos na nossa estrutura humana, nós simplesmente caímos. E Provérbios fala sobre isso, que a soberba ela precede a ruína. A soberba precede a ruína. E como aconteceu com Pedro, assim acontece com todos nós, que nos garantimos na nossa fabilidade humana, na nossa questão humana, na nossa vida humana, naquilo que nós temos como conhecimento humano, naquilo que eu e você temos como estrutura emocional, financeira, estrutura de conhecimento teológico, estrutura de conhecimento científico, secular. Tudo isso, quando eu e você, não é apenas você, quando eu e você colocamos a nossa confiança nisso, sabe o que acontece? Nós caímos, como o apóstolo Pedro caiu. Mas Jesus disse para ele: quando tu te converteres, você auxiliará a todos os seus amigos. Quando Pedro se converteu, ele ajudou os outros. Que você e eu possamos entender isso. Somos fracos, frágeis, sem Deus em nossa vida. Graça e paz.